Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos, olá a todas. Esperamos que vocês estejam bem. Vamos iniciar o nosso Evangelho no lar, mas eu vou apresentar a vocês esse mascote aqui, esse pequenininho, meu sobrinho, Thó. Vai passar uma semaninha aqui com a gente e vai participar do nosso Evangelho no lar hoje. Ele pode pular, sair correndo, mas vamos manter a nossa concentração. Se você tiver um gato, um cachorro, qualquer animal, é bom chamar, botar do lado no momento da sua oração. Geralmente os animais, eles se aproximam da gente, né? Quando a gente está conectado. Quando nós estamos orando, meditando, eles gostam, né? E ficam mais tranquilos e mais calmos. Então vamos iniciar o nosso Evangelho. Vamos iniciar nossa preparação. Vamos acalmar o nosso corpo, fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Vamos elevar o nosso pensamento além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é o nosso amigo fiel, que está conosco desde o nosso nascimento. Ele nos intui, ele nos ampara e nos prepara para as provas da vida. Vamos agradecer a Maria de Nazaré, nossa Mãe Maior, que com seu manto de luz sagrado passa sobre todos nós, sobre nossa família, sobre nossa casa, abençoando cada cantinho. Junto a Maria, vamos até o nosso irmão Jesus Cristo. Jesus, que é o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de moral, o nosso exemplo de fraternidade. Ajoelhados em espírito, vamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos à nossa mensagem do dia. Nos passos do Senhor. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus, Mateus 7:4. Nos domínios da alma não há conquista sem merecimento e não existe merecimento sem trabalho. O caminho da ilusão é de fácil acesso, mas o que conduz à vida plena constitui permanentemente desafios e somente conseguem percorrê-los os que já sabem renunciar. A porta da felicidade que procuramos abre-se-á com a chave do dever cumprido. Jesus traçou o caminho que precisamos percorrer por nós mesmos, sustentando nos ombros a cruz das provas remissoras. Ninguém avança sozinho. Os que conseguem à frente nos auxiliam, mas, por nossa vez, devemos socorrer aos companheiros da retaguarda. Prossigamos nos passos do Senhor, e nada nos desnorteará. Irmão José, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Tende Bom Ânimo. Agora vamos à leitura do nosso Evangelho. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos iniciar do ponto 5. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam observaram, então considerando como convidados escolhiam os primeiros lugares. Ele lhe propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nela o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas quando fordes convidados,
e de vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, sube mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se elevará será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas, capítulo 19, versículo 1, de 7 a 11. Essas próximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior seja vosso servidor, e nesta todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nós mostrando grande no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia a sua grandeza na terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tem nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não os conservaram, senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilde, porque vem acima deles os resplandecentes de glória, aqueles que espinhazaram na terra. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio das encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se foram dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá que vos dar um lugar mais elevado no céu, se merecerdes. Comentários. Agora vamos comentar nessa passagem. Essa passagem do Evangelho, ela traz alguns pontos bem materialistas, né? Bem carnais, bem nós, né? Que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que fala sobre exclusivamente do nosso desejo de ser visto, né? De ser reconhecido. E isso é normal, porque aquele que fala, eu não quero ser reconhecido, não quero ser visto, tanto faz. Eu acredito que em algum momento na vida de quase todos nós aqui na Terra encarnados, a gente quer ser visto, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ter as pompas e as circunstâncias, porque faz parte da natureza dos espíritos aqui encarnados nesse momento. E a gente precisa entender que, de fato, o que Jesus quer, o que Jesus prega, não é isso. Né? Por mais que nós queiramos, não é isso. E eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que almejar nossos planos, almejar grandes conquistas, ter, coisas assim, pensar coisas grandes. Não é isso. No contrário, a gente realmente precisa fazer isso. Mas o que a gente precisa entender é que precisa ter um equilíbrio, para que não fiquemos orgulhosos, para que não cheguemos a um momento de que suba para a cabeça, como as pessoas costumam dizer, né? Como nós costumamos dizer, que suba para a cabeça, que se torne uma vaidade, um orgulho muito grande. A gente precisa entender que nessa passagem, assim como Jesus fala em se humilhar, ele não quer dizer abaixar a cabeça, deixar com que as pessoas pisem em cima da gente. Não é isso que Jesus está querendo dizer. É que a gente tenha cuidado de nos colocarmos numa situação de humildade, né? Que sejamos humildes, que reconheçamos sim as nossas conquistas,
os nossos sonhos, os nossos privilégios, mas que a gente tenha humildade. Humildade é uma virtude graciosa. Jesus sempre foi humilde, independente do seu grau de evolução. Imagine, o governador planetário veio, encarna na Terra para ensinar a gente o amor, né? E é humilde o tempo inteiro, com todo o conhecimento dos qual a gente nem fazia ideia no momento. E quando eu falo nós não fazemos ideia no momento, não fazemos mesmo. Todas aquelas pessoas que estavam encarnadas nem sabiam ao certo, tinham uma noção do Messias, mas não sabiam da grandiosidade de Jesus. E o Cristo sempre foi humilde, compassivo, paciente para conosco, explicando, repetindo, nos dando aqui diversos ensinamentos e tendo toda a paciência do mundo. Então é isso que esse evangelho quer dizer, né? Que nós tenhamos um pouco mais de humildade. O ponto profundo aqui nessa passagem também é que existe uma lei, né? E essa lei nos diz que tudo que a gente tenta conquistar com imposição, tentando passar por cima dos outros, né? Derrubando o colega, nos é retirado. A gente pode ter aquilo num certo momento, mas depois aquilo não vai permanecer. Porque existe uma lei da vida, que nessa passagem fala: aqueles que serão rebaixados serão elevados, e aqueles que se acham que são elevados serão rebaixados, né? O ponto é que a gente tem que construir a nossa vida com caráter. A humildade é um ponto-chave. Quando fala de humildade, não é se rebaixar, é se aguardar o seu momento, né? Deus deixa a gente tentar, buscar, mas nunca passar por cima de ninguém. A gente pode almejar, né? Ter os nossos sonhos, nossos desejos de chegar em certas posições, pode ser profissional, pode ser pessoal, onde quer que seja, mas tem que ser sempre com humildade, com ética, com moral, sem tentar derrubar o amiguinho, uma amiguinha, né? A elevação, ela nunca vem de fora, ela sempre vem de dentro. Então temos que nos elevarmos por dentro para colocar isso para fora, para o mundo ver, para a espiritualidade ver que a gente é humilde porque somos humildes por dentro. E é isso. O tema o fato sempre vai ser para nós espíritas e para aqueles que estão começando também como nós no espiritismo, é a nossa reforma íntima. É sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E a gente pode até tentar enganar o outro, enganar pessoas através de vídeos, de conversas, mas o seu íntimo você conhece. E melhor, Jesus, Deus, a espiritualidade conhece. Então é o que está dentro, sempre, sempre. Sempre a gente tem que entender assim. É dentro, de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Quem é você quando ninguém está olhando, né? Exatamente. Sem aplausos, sem ninguém tá vendo. Porque quando todo mundo tá vendo, né? Às vezes a gente pode vestir a roupinha do bonzinho, da boazinha, e enfim, do certinho, da certinha, né? Mas quando ninguém tá vendo, ali no nosso íntimo, principalmente no seio do nosso lar, aí sim, nesses momentos a gente tem que saber, e nós sabemos, né? Nós sabemos quem somos nós temos essa consciência, mas também temos que entender que estamos evoluindo, então estamos aprendendo. Um dia a gente vai acertar, um dia a gente vai errar e tá tudo bem. O importante é ter esse conhecimento, ter esse discernimento de que nós estamos crescendo, nós estamos indo. Agora vamos às nossas vibrações, vamos nos conectar com o amor de Deus nos nossos corações. Vamos imaginar Jesus adentrando nossa casa, caminhando em cada cômodo. Vamos imaginar Jesus abençoando todos os nossos familiares, todos os nossos pets. Agora vamos imaginar Jesus nos abençoando, dando um passo espiritual em nós mesmos. Jesus de frente com a gente, nos abençoando e nos protegendo. Agora vamos enviar energia de luz para todas as pessoas que precisam, de forma plena, indistinta, onde quer que elas estejam, que elas recebam a energia do Pai,
seja uma energia que adentre o coração de cada uma delas e acalente e conforte. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade utilize da melhor forma possível. E assim finalizamos o nosso Evangelho no Lar, rendendo graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Se esse episódio fez sentido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cast. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor